Ok. Tá ótimo, então. Então, gente, obrigada pela participação. Acho que nossa plateia vai ser pequenina hoje, mas a ideia é a gente sempre divulgar o máximo, né? São várias. Esse mês foram muitas atividades relacionadas a esse tema. Eu vou apresentar aqui uma introdução e a doutora Clarice, então, vai me seguir, que é a chefe da oncologia ocular do INCA, e ela vai compartilhar com a gente também o retinoblastoma. Então, a gente sempre conversa sobre o retinoblastoma, é importante a gente lembrar que é uma responsabilidade de todos nós estarmos conscientes, estarmos lembrando e pensando sobre essa patologia. O retinoblastoma ele é silencioso no início, e mesmo quem não são, nosso título veio como os pais precisam conhecer, mas mesmo quem não é pai, se sabe sobre esse tema, ele pode levar essa informação para outras pessoas que tenham crianças, podem alertar sobre a observação das fotografias, então isso é muito importante. Então, por qual razão? Qual razão o retinoblastoma virou esse tema tão frequente no nosso meio? A gente exaustivamente faz encontros, repete, está sempre divulgando essa informação. É porque ele é uma doença rara, e como toda doença rara, as pessoas conhecem pouco, tanto da área de saúde quanto a população em geral. Então, por isso é importante a gente estar sempre divulgando, sempre lembrando, sempre falando. E com isso a gente agradece sempre a Daiane e ao Tiago, que quando tiveram essa situação na família, eles passaram por cima dessa dor e divulgaram e criaram esse movimento, e com isso a doença ficou muito conhecida aqui no nosso país. Então, a gente tem as campanhas há muito tempo, mas elas nunca tiveram a abrangência que elas estão tendo de 2022 para cá. Então, a importância de estar se falando muito nisso uma delas é isso, é que a doença é rara, então ela é pouco conhecida porque as pessoas convivem pouco com essa situação. Então, é importante levar tanto para os profissionais de saúde quanto para as famílias o conhecimento e a informação de que ela acontece e de que nós temos que estar alertas e que é uma responsabilidade de todos nós cuidar e prezar da saúde das crianças. Então, nós temos a campanha de Olho nos Olhinhos, que é uma campanha nacional e que ficou muito conhecida nos últimos 2 anos. Nós tivemos esse ano também um evento que foi no Cristo Redentor, que foi muito bonito, do Tuca, que é uma unidade de São Paulo, que também atende crianças com câncer e com retinoblastoma, e eu achei muito interessante porque ela salienta a importância do pediatra como participante dentro dessa situação em atender a família. Então, a família tem sempre o pediatra, na maioria das vezes, como principal cuidador da saúde da criança, é a referência para a família, é o pediatra. Então, é importante que as pessoas lembrem que qualquer dúvida, se referir ao pediatra, e sendo essa situação que a gente vai conversar aqui hoje, se referir com bastante urgência. A gente tem outras instituições, ONGs, que também cuidam dessa questão da informação, de levar informação em outros países. Eu trouxe aqui um material do Know the Glow, que até fez um material para o Brasil, para a língua portuguesa, em parceria com o De Olho nos Olhinhos também, que é um exemplo de uma ONG fora do Brasil, que tenta levar essa informação para ficar atento ao brilho do olhar das crianças e vendo qualquer coisa diferente que essa criança seja referenciada a um profissional para ser investigada. E outro motivo, por qual razão também, nós conversamos muito sobre o retinoblastoma. Além dele ser raro e as pessoas terem que conhecê-lo para poder pensar nele,
porque, como diz aqui nessa chamada, numa campanha que teve no dia 18 de setembro, não desse ano, já mais para trás, é que o diagnóstico precoce, a doutora Clarissa vai falar melhor disso, é importantíssimo para a gente ter um bom prognóstico. Então, o momento de diagnóstico do retinoblastoma é o que vai fazer toda a diferença na precocidade do tratamento para que essa criança tenha um bom prognóstico. Com isso, as etapas que a gente tenta manter do tratamento, que é primeiro preservar a vida, depois preservar o globo ocular e sempre que possível manter um bom prognóstico visual, isso tudo só vai ser possível se essa criança tiver uma suspeita, uma investigação e início de tratamento o mais rápido possível. Quando a gente consegue diagnosticar cedo e instituir o tratamento cedo, a possibilidade de que essa criança mantenha até uma visão de qualidade nesse olho é muito grande. Mas, para isso, a gente tem que correr contra o tempo. Então, a gente sempre lembra do teste do reflexo vermelho, que é o que a população em geral chama de teste do olhinho. No Rio de Janeiro, foi o primeiro estado do Brasil em que ele se tornou obrigatório, mas visando a catarata congênita, então, com foco de exame nos bebês recém-nascidos. E sempre lembrando que esse é um exame que é de responsabilidade do pediatra. Então, o teste do olhinho não é um exame oftalmológico, não é o oftalmologista que vai fazer, e ele não é um exame de diagnóstico, é um exame que a gente chama de rastreamento. Então, como a gente já falou, o retinoblastoma é uma doença rara. As pessoas não podem ficar assustadas quando o pediatra falar que o teste do olhinho ele deu alguma alteração. O que tem que se fazer é uma investigação, porque há várias outras patologias, que não só o retinoblastoma, que podem causar alteração do teste do olhinho. Então, é importante que as crianças façam, e nessa época a lei surgiu sendo obrigatório nas maternidades, antes do bebê ter alta. Com o passar do tempo, a gente se percebeu que é um exame simples, com equipamento relativamente barato, e que ele examina outras estruturas do globo ocular, não só aqui a opacidade do cristalino, que é essa estrutura branca aqui, quando ocorre a catarata. Então, o que é o teste do olhinho? O olho ele tem a córnea, que é esse vidro de relógio na frente do olho. Logo atrás, ele tem a pupila, aquela bolinha preta, que ela, na realidade, é uma abertura. Então, a gente joga a luz aqui na frente do olho da criança e a luz vai atravessar todos esses meios até chegar aqui atrás, nessa parte aqui, mais clarinha, na frente do amarelo, em que é a retina. Então, a gente precisa de estar com todos esses meios transparentes para que a luz chegue na retina e ela emita um reflexo, que é o que a gente chama de reflexo vermelho. Então, quando a gente tem uma alteração em qualquer uma dessas estruturas, o reflexo vermelho vai estar alterado. E no caso do retinoblastoma, a estrutura alterada vai ser aqui a retina. E aqui, então, são exemplos do teste do reflexo vermelho normal, que as câmeras hoje em dia, muitas têm uma proteção para não dar esse reflexo vermelho nos olhos, mas é isso que a gente vê quando a gente vê com o equipamento adequado, o oftalmoscópio. Essa bolinha branca que aparece é só o reflexo da luz na córnea. O reflexo aqui nesses dois olhinhos é um reflexo normal. A leucocoria que a gente fala é essa imagem branca que aparece aqui na pupila dessas crianças. Então, a leucocoria quer dizer pupila branca. Nem todo reflexo alterado vai ser uma leucocoria. Então, aqui é um esquema do Moorfields, que é um hospital na Inglaterra, tem um esquema bem interessante de alerta. Um reflexo normal, não há necessidade de nenhuma ação. Quando o reflexo vermelho está ausente, como acontece aqui nesse olho esquerdo, você já tem que ser encaminhado urgentemente para avaliar, porque um olhinho tem reflexo, o outro não tem. Ou pode acontecer dos dois olhos não terem reflexo, mas isso é um reflexo vermelho alterado, um teste do olhinho alterado.
a criança tem que ser encaminhada para investigação. Em outros casos, o reflexo vermelho anormal pode ser com uma leucocoria, e que é também um momento em que a criança também deve ser encaminhada urgentemente para o profissional, que pode ser o pediatra que acompanha essa criança, para que ele possa, então, dar um direcionamento para essa família e contactar um especialista e poder, então, fazer uma investigação o mais rápido possível dessa criança. Quando a gente deve realizar o teste do reflexo vermelho e quando a gente deve encaminhar a criança para consultas de rotina. Então, como a gente viu, a gente tem o teste do reflexo vermelho como obrigatoriedade nas maternidades, mas com o passar do tempo se viu que outras doenças, até a própria catarata, ela pode não estar presente quando o bebê nasce e aparecer depois. Então, se viu que há necessidade de que o exame seja feito em outros momentos da vida da criança. Então, é importante que a criança continue fazendo o teste do olhinho em alguns momentos das consultas pediátricas, aqui pelo Ministério da Saúde e também por orientação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 2 a 3 vezes por ano, nos primeiros 3 anos de vida. Eu, e acho que Clarissa concorda comigo, eu acho que é mais prudente a gente fazer nos primeiros 5 anos de vida, que é quando o retinoblastoma é mais prevalente. Ele é mais prevalente nos 5 primeiros anos de vida, depois disso ele não é muito frequente. Então, para pecar por excesso, façamos o reflexo vermelho em algumas consultas de rotina de puericultura, mesmo na criança sem queixas, nos primeiros 5 anos de vida. A gente fica muito mais resguardado fazendo dessa maneira. E é importante que o pediatra ele crie um protocolo, a família lembre, porque como não é feito em todas as consultas, para que não seja esquecido que algumas vezes por ano ele deve ser feito. Fora isso, através de trabalhos científicos, de um levantamento, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica fez um protocolo para a gente ter uma base de como orientar as famílias a ir aí, então, numa consulta com o oftalmologista, de preferência um oftalmopediatra, que é quem vai ter a experiência de examinar bebês e examinar crianças pequenas. Então, que as crianças todas passem por uma consulta de rotina entre 6 a 12 meses de idade, sempre em todas as consultas, fazendo exame de fundo de olho. Depois disso, estando tudo ok, uma nova consulta entre 3 a 5 anos de idade, de preferência aos 3 anos. Isso seria as consultas mínimas de ida ao oftalmologista. E é claro que, nesse caso, essa orientação são para crianças que não têm histórico familiar de doenças oculares genéticas, não tem nenhuma alteração clínica, crianças que estão com desenvolvimento bem, estão caminhando bem em termos motores, de linguagem, indo bem na escola, porque se a criança tem um histórico familiar para alguma patologia ocular, se essa criança tem uma síndrome, se essa criança tem um atraso motor, se essa criança tem uma má formação, essas crianças elas devem, então, desde sempre estar acompanhando com o oftalmologista. Esse protocolo que a gente traz hoje são para crianças rígidas e que estão desenvolvendo bem. E aqui, para finalizar, então, vou trazer um caso até da Tânia, pediatra que está aqui com a gente hoje. Esse bebezinho, ele é de fora do Rio. A Tânia me contactou no dia 30 de julho, porque a família percebeu essa manchinha branca aqui no olho esquerdo do bebê. Por que eu trouxe essa foto com a autorização da família? Claro, porque vocês percebam como é discreto essa alteração na fotografia. Olhando rápido isso na foto do celular, poderia passar despercebido. Mas alguém da família percebeu, procurou o pediatra, a doutora Tânia me ligou, me mandou a foto, eu vi, eu falei, manda a criança amanhã aqui no consultório. A criança foi no dia seguinte, foi dia 31 de julho, no consultório, um bebezinho do sexo masculino, com 4 meses de idade. Eu examinei, realmente tinha uma suspeita grande.
Fizemos um ultrassom, que também foi suspeito, e o diagnóstico é geralmente clínico, mas aí a gente encaminha para o especialista. Como a gente está falando aqui no Rio de Janeiro, a referência para qualquer paciente que passou pelo oftalmologista e tem suspeita de retinoblastoma é o INCA. O INCA, eles atendem as crianças durante a semana. Tem um dia que a Larissa vai falar melhor, que eu acho que é sexta que não atende. E quantas crianças forem encaminhadas vão passar pela triagem e vão ser já encaixadas na investigação. E essa é a nossa referência no Rio de Janeiro para qualquer paciente. Paciente da rede pública ou paciente da rede privada. A gente não tem outro lugar. É lá, e as crianças são atendidas imediatamente, são já encaminhadas para o rastreamento. Esse bebê teve na semana seguinte, ele já estava com seu diagnóstico feito, e essa criança já entrou em tratamento. Então, foi tudo muito rápido, é uma história que é bonita da gente contar, e é o que a gente quer que aconteça com todas as crianças, que assim que seja feita, seja levantada a suspeita, que essa criança possa ter acesso ao diagnóstico, à investigação, para que ela seja prontamente encaminhada para o tratamento. Então, era isso. Eu vou passar agora para a Clarissa. Se alguém tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, eu peço que coloquem no chat, porque depois, no final, a gente vai responder. Clarissa. Oi, Vivi. Vou compartilhar aqui. Vamos lá. E aí, agora já está diferente, Diego. Espera aí. Já não está daquele... Peraí, eu não parei de compartilhar, tá. Peraí. Parou sim, doutora. Não, parei. Parou? Então, Parou, pode ir lá. tentar. No lado do botão de sair. Quadrado Isso. com a setinha, doutora. Aí aqui Compartilhar. está compartilhar tela, janela ou guia. Tela. Mas está tudo junto, Diego. Então pode clicar, então, nos dois. Está tudo junto. Aí agora abriu aqui o guia do Chrome. Agora eu posso entrar no meu... Você clicou aqui, na parte de compartilhar. Isso, aí agora está guia do Chrome, janela ou tela cheia? Tela cheia. Tela cheia. E agora eu vou para o... Não, ainda não compartilhou ainda não, doutora. Clarissa. Vai em janela para ver se vai. Peraí, o meu fiz diferente, Diego. A tua apresentação já está aberta em apresentação de slide? Está aberta. Aqui, ó. Vê se foi, Diego. Ainda não. Não? Foi? Clica. Agora foi. Então foi. Agora foi. Então, peraí. Bom, eu agradeço. Vocês estão vendo? Só bota em tela cheia. Tem que botar em tela cheia. Ué, mas põe lá na apresentação de slide. Deixa eu voltar aqui. Eu botei em tela cheia, gente. Aí, isso. Está em tela cheia? Não. Porque para mim está em tela cheia. Compartilha de novo, por favor, doutora. Não foi. Peraí, então. Senhor. Então, vou parar de compartilhar, porque ali, ó, compartilhar. Aí aqui ele vai, deixa eu falar com a Clarissa, do jeito que eu fiz. Clarissa, põe já em apresentação de slide. Vai ficar só isso na sua tela do computador. Uhum. Agora, você aperta aquela bandeirinha do Windows, que você consegue voltar para o Teams. Então tá. Então, peraí. Aí vai no compartilhar e põe em janela. E agora ficou diferente, Diego, do que estava antes. Por isso que eu estou aqui sofrida. Peraí. Põe janela. Janela. Apareceu? Tela cheia. Isso, clica lá. Eita. Foi. Agora bota só na apresentação lá, doutora. Isso. Tá em tela agora cheia? Agora foi, tá. Bota só na primeira. Agora foi. Então, tá bom. Estou aqui na primeira. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a Soperge. É sempre bom falar desse assunto, né? A gente brinca com a Vivi, assim, a gente vai falar disso provavelmente para o resto da vida, né? Esse é o tema
dos meus estudos, o tema do meu dia a dia com os pacientes com retinoblastoma. Então, hoje a gente vai falar de uma forma para a população geral, né? Não é exclusivamente para médicos. Eu não sei se tem alguma pessoa ouvindo que não seja médico. A gente fez uma apresentação voltada para todos, né? O que todo mundo tem que saber sobre retinoblastoma. Eu comecei aqui falando da parte histórica, né? Esse é o primeiro relato que a gente tem, em 1597, de um médico, esse Petrus Pavius, que é um holandês, fazendo uma dissecção de uma criança que teve, infelizmente, né, naquela época, era 100% fatal, e a criança faleceu, e ele relata essa doença. Então, é uma doença que tem sido estudada há muitos anos. O Brasil fez um capítulo importante através do doutor Hilário de Gouveia, né, que é nome de rua aqui em Copacabana, para quem conhece, e ele era um oftalmologista na virada do século XIX para o século XX. Ele atendeu um paciente com retinoblastoma. Esse paciente foi operado, né, enucleado e curado. Esse paciente cresceu, virou um adulto, e ele teve, né, 7 filhos, dentre eles 2 meninas com retinoblastoma. E essas 2 meninas também foram levadas para o doutor Hilário de Gouveia, e ele, muito intrigado com aquilo, ele acabou publicando esse caso. E foi o primeiro caso publicado, né, o primeiro relato de um caso de sobrevivente de retinoblastoma, cujos filhos também foram afetados pela doença. E vocês imaginem o que era publicar um artigo. Ele publicou numa revista francesa, os Anais de Oftalmologia. Vocês imaginem como era uma publicação na época, né? Os papéis, os artigos iam por navio. Então, ele é conhecido como o geneticista acidental. Nessa época não se tinha ainda nenhum conhecimento sobre genética, mas ele publicou, então ele é bastante reconhecido, né, no meio por isso. E aí, continuando, na década de 70, a gente tem esse outro pesquisador, o Dr. Knudson, que, através de seus estudos, ele explicou como que acontecia a mutação para o desenvolvimento do retinoblastoma, através dessa teoria de duplo hit. Ou seja, são precisos 2 eventos de mutação para que o retinoblastoma ocorra. E aqui começou, pela primeira vez, a relação entre câncer e genética. Então, o retinoblastoma é a doença modelo que explica toda essa relação que, hoje em dia, a gente tem visto que é muito mais comum do que se imaginava. Bom, a epidemiologia do retinoblastoma em si, a gente tem ele como o tumor intraocular mais comum da infância, tá? Um caso para cada 14 a 18 mil nascidos vivos. No mundo, são esperados anualmente de 5 mil a 8 mil casos novos. No Brasil, aproximadamente 400 casos novos por ano. E o que é importante dessa incidência, né? Essa prevalência? É que a maioria, infelizmente, 50%, já se apresenta como uma doença avançada. Ou seja, a doença começa pequenininha e a gente só vai fazer diagnóstico quando ela já está extraocular, ou seja, mais avançada, e aí o prognóstico é pior, ou seja, o resultado dessa criança vai ser pior. E é isso o objetivo dessa aula, que a gente diminua, que a gente consiga fazer diagnósticos mais precoces, tá? A maioria dos casos, 60%, são unilaterais, ou seja, comprometem só um olho, 30% comprometem os 2, e 90% são diagnosticados abaixo dos 3 anos. Então, é importante a gente lembrar desse fato, que o retino é uma doença da criança pequena. A partir de 4, 5 anos, ainda temos casos, mas são mais raros. Então, é uma doença do bebê e da criança pequena. E acho que esse aqui, talvez, a Vivi também colocou, né, essa alusão ao relógio. O que é tão importante no retinoblastoma? É que o prognóstico, ou seja, o resultado, é tempo dependente. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar e tratar, melhor vai ser o resultado vital, ou seja, salvar a vida da criança, salvar o globo ocular e salvar a visão. Então, na maioria dos tumores, o que importa é a biologia do tumor. Se o tumor é agressivo, o resultado vai ser ruim. Se o tumor é menos agressivo, o resultado vai ser bom. O tempo não importa muito. No retino e algumas outras poucos cânceres, é o contrário. O que importa é o tempo. Então, a corrida contra o tempo do retinoblastoma envolve todo mundo, né? A população geral. É importantíssimo todo mundo entender, e principalmente os 2 sinais de alerta, que eu vou falar daqui a pouco quais são. Os profissionais de saúde, obviamente, têm que estar atentos.
o setor de educação e os gestores públicos, todo mundo trabalhando em conjunto, a gente vai ter um diagnóstico precoce melhor. E por que isso é tão importante? Nesse gráfico aqui tem a maioria dos tumores pediátricos. E o que tem melhor prognóstico, ou seja, maior sobrevida, é o retinoblastoma, que é essa linhazinha azul aqui que chega nos países desenvolvidos a quase 100% de sobrevida. E isso, ou seja, se a gente conseguir diagnosticar rápido, a gente vai conseguir salvar mais crianças. Então, o nosso objetivo, atualmente, a nossa sobrevida aqui na população do Rio de Janeiro, do INCA, a população de retinoblastoma, está em torno de 79% a 80%. Então, a gente tem um caminho, porque esse número 80% parece alto, mas, na realidade, 20% das crianças ainda morrem de uma doença que a gente tem meios para tratar. Então, daí a importância dessa aula, né? E aqui, né, a importância dos pais, eles precisam também conhecer os sinais de alerta, não só os profissionais de saúde. E quais são os sinais de alerta? 2, né, os mais importantes. A leucocoria, que a Vivi falou, né, que é essa pupila branca, que vocês veem aqui na foto de baixo, essa criança tem leucocoria nos 2 olhos, e o estrabismo, que é esse olhinho torto. Então, esses 2 sinais são os mais importantes para a gente conseguir fazer diagnóstico precoce. Às vezes, você tem também uma ausência, né, no reflexo vermelho, que também é um sinal de alerta para essa doença, e às vezes você tem uma associação. Esse menininho aqui, ele tinha um retinoblastoma bilateral, então ele tem leucocoria nos 2 olhos e estrabismo, porque nesse olhinho aqui, ele tem, no olhinho direito, ele tem também uma doença que compromete a mácula, que é o centro da visão, né? Então, ele faz um estrabismo mais leucocoria, tá? Então, a leucocoria é um sinal que é raro, né? No dia a dia do oftalmologista, do pediatra, não é toda hora que você tem uma criança com a pupila branca. Então, é um sinal que tem que levantar muito alerta, porque 50% das crianças menores de 5 anos com leucocoria têm, na realidade, um retinoblastoma. Existem outras doenças que também dão leucocoria, mas o retino é responsável por 50%. Então, você, pediatra, no seu consultório, uma criança pequena com leucocoria, você está diante de um risco de 50% de um tumor que é muito grave e que pode ser fatal se não for tratado a tempo. Então, isso é bem importante. O estrabismo é o segundo sinal mais frequente, né? É um olhinho torto. Ele é um sinal de baixa visão, né? Quando o tumor compromete ali, como eu já falei, a mácula, o olhinho perde o foco e não vai conseguir mais ficar alinhado, né? E o que é importante, assim, a gente lembrar no estrabismo? Que existe um senso comum equivocado, que o estrabismo é normal em criança pequena. E não é normal, ele tem que ser investigado, né? Então, um bebezinho que se apresente com estrabismo tem que ser investigado, tem que ser feito um fundo de olho para a gente entender de onde está vindo essa alteração, né? Então, o que a gente vê na nossa prática é que ele não provoca uma reação médica tão rápida quanto a leucocoria. Espera-se mais tempo, perde-se mais tempo quando a criança se apresenta com o estrabismo, tá? E aqui eu trouxe essa imagem um pouquinho forte, mas eu não tinha como me furtar a mostrar a história natural da doença. Quando ela não é tratada, ela começa pequenininha, aqui na classificação como um A, e aí as letrinhas vão aumentando, né? B, C, D, E, e o tumor vai aumentando. E vai comprometendo mais estruturas dentro do olho. E, se não tratado, ele vai comprometer a órbita, o sistema nervoso central e o óbito. Então, é isso que a gente quer evitar. A gente quer interromper essa história natural. Então, o retina é uma doença que é muito quimiosensível, ou seja, ele responde muito bem ao tratamento. Então, é uma pena enorme a gente não conseguir fazer diagnóstico rápido e não tratar rapidamente, né? O tempo, esse aqui é o tempo que, em média, as crianças têm demorado para chegar ao instituto, depois da percepção das famílias. E esse tempo está em torno aqui de 6 meses. É um tempo muito longo. A gente quer diminuir isso para 2 meses, menos de 2 meses, que é o que é feito lá fora, na Europa e Estados Unidos. Então, o objetivo de todas essas aulas, das campanhas, é a gente diminuir isso e melhorar, né, os nossos resultados. Então, existem outras doenças, que eu vou falar rapidamente, que causam leucocoria. E aqui eu trouxe imagens de fundo de olho, isso aqui é mais uma parte médica, né? Mas todas as doenças que fazem manchas brancas no fundo de olho, que são essas aqui, elas causam também leucocoria e podem entrar aí no diagnóstico diferencial. A gente tem colobomas, essa primeira foto que é uma má formação,
granulomas por toxocaríase, toxoplasmose, algumas outras malformações, até a zika pode causar leucocoria. Então, mas isso é mais dentro de uma investigação já a criança com suspeita e a gente vai tentar fazer diagnóstico de todas elas. Mas então, o que acontece? Uma vez a Vivi, né, falou que a gente consegue absorver imediatamente. A criança, quando chega no Instituto Nacional do Câncer, ela é imediatamente com uma leucocoria, com um estrabismo ou uma lesão que algum oftalmo suspeitou de leucocoria, ela entra nesse protocolo de investigação diagnóstica. O diagnóstico do retina ele é 100% clínico, tá? Não tem biópsia. A gente vai fazer um exame com anestesia, com dilatação e usando um RETScan. RETScan que é um vídeo oftalmoscópico que faz essas fotos todas que eu mostrei para vocês de fundo de olho. A gente precisa de uma equipe de anestesia que tenha hábito, né, de ver criança, que seja experiente, porque a gente anestesia bebezinha, como esse aqui pequenininho, e a gente vai fazer esse exame para ver aqui o fundo de olho de todas elas. Esse é o aparelho que a gente usa, que é um aparelho bastante específico e caro para fazer essas fotos e fazer acompanhamento. E aqui mostrando só um esquema para vocês entenderem aonde a doença começa, né? Dentro do olho, e às vezes ela faz essas bolinhas aqui que são as sementes e vai se espalhando aqui do fundo e ocupando todo o globo ocular, quando não tratada. Aqui algumas fotos de fundo de olho de retinoblastoma. São todas fotos do vídeo oftalmoscópio RETScan. Tá? E aí, quais são os outros exames complementares que a gente vai precisar fazer nesse protocolo de investigação? O ultrassom, que nos ajuda principalmente quando a gente tem calcificação, é bastante específico. A ressonância, ela vai ser útil para a gente ver o que tem atrás do olho. Esse aqui é um caso bastante avançado, vocês podem ver que a doença ocupava o olho, já estava disseminada pelo nervo óptico e dentro do sistema nervoso central. O prognóstico dessa criança é muito, muito ruim. A maioria das crianças que chegam nesse estágio vem a óbito. Tá? Tomografia, a gente deve fazer? Não, nunca. Esse é um exame que é proscrito para suspeita de retinoblastoma, porque você vai ter uma radiação muito grande e isso é um risco. Essas crianças têm risco de outras neoplasias ao longo da vida. Então, a gente deve, ao máximo, evitar de irradiar, né? E aí, as campanhas, a Vivi já falou, são várias, né? O 18 de setembro é o dia, né, mais importante aí para a conscientização. A campanha de Olho nos Olhinhos, ela tem mudado o paradigma do retino no Brasil. A gente ainda não tem estudo comprovando isso, mas eu tenho certeza, assim, na minha prática, que a gente vai ver uma melhora do que era antes e do que é depois. Essas aqui são fotos da campanha esse ano, ali no Shopping Tijuca, né, com a ajuda dos acadêmicos. A gente fez conscientização, a gente panfletou. É um dia muito legal. Depois, ano que vem, certamente vai ter de novo. Quem quiser participar, eu convido. É um dia de bastante alegria, né? A campanha lá no Cristo Redentor, aqui, eu e Vivi e mais outros colegas, a gente teve aqui a ilustre presença do Dr. Guilherme Chantada, que é o presidente da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica. Então, ele é uma figura muito importante, ele trabalha com retinoblastoma, ele mudou a história do retinoblastoma na Argentina, ele é um argentino, e ele é o nosso mentor também na parte científica, nos ajuda bastante. E aí, isso aqui eu acho que é mais o futuro, tá? Existem já aplicativos que nos ajudam a mapear fotos, como essa que a Vivi mostrou na aula dela. Talvez se essa família tivesse esses aplicativos de rastreio no seu aparelho celular, isso teria sido observado também. Então, a gente ainda não tem uma recomendação para uso, mas eu acho que a gente falando de futuro, de inteligência artificial, eu acho que vai passar por aqui. Isso não quer dizer que não é para fazer mais o teste do reflexo vermelho. Isso aqui são ferramentas complementares, tá? Então, voltando aqui para finalizar, o diagnóstico precoce, ele vai acontecer se a gente conseguir reconhecer, eu digo, os profissionais de saúde e as famílias também, reconhecer os sinais mais comuns, valorizar as queixas dos familiares, isso é muito comum. A mãe chega para o médico e fala, meu filho está com uma manchinha no olho, o médico dá uma olhadinha assim, en passant, não vê e fala que está tudo bem, e aí a gente atrasa mais ainda. Então, encaminhar precocemente ao centro de referência e o teste do reflexo vermelho, importantíssimo, como a Vivi falou, daquela forma repetida, né? Eu acho que, assim, no futuro, o que a gente almeja é que o teste faça parte do exame de rotina,
né? A gente não precisa ter essa recomendação. Da mesma forma que o pediatra faz toda aquela rotina de pedir, de medir, pesar, ver a orelhinha, o teste do reflexo vermelho, que é um teste rápido, fácil. Eu acho que no futuro, quem sabe, a gente consegue incorporar isso na prática e a gente vai melhorar bastante, não só o diagnóstico do retino, mas de todas as outras doenças que também causam leucocoria, né? Então, mensagem para lembrar. A leucocoria estáveis em criança pequena é um sinal de alerta para os pais. A gente tem que encaminhar diante da suspeição, não precisa aguardar a confirmação, e a importância do aconselhamento genético. Isso é uma coisa que a gente não comentou, mas toda criança com retinoblastoma tem que passar pela clínica de genética, e aí a gente vai mapear para poder dizer para aquela criança depois, no futuro, qual é o risco da prole, né, dos filhos dela terem a doença. Então, isso é uma coisa importante que a gente faz no INCA já há mais de 20 anos em todas as famílias. E aí eu agradeço à nossa equipe multidisciplinar. Essa é uma doença assim difícil de tratar, longa, e a equipe é tudo, né? Aqui eu coloco a doutora Natália Grigorovski, que é oncologista pediátrica que trabalha comigo no INCA, a gente atende todas essas crianças encaminhadas, a doutora Daniela, a doutora Esper e a doutora Sima Ferma, que é a chefe da oncologia pediátrica do INCA. Muito obrigada pela atenção de todos. Equipe é tudo, né, Clarissa? Com certeza, com certeza. Nós fazemos parte da equipe, né? Porque é super importante eles Sim. estarem juntos aí na jornada. Sim, com certeza. Deixa eu parar o meu compartilhamento, né, Vivi? Peraí. Isso. Pronto, parei. Eu acho que a gente podia abrir, se alguém tiver comentário, né? Quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Mas a gente fica à disposição, se quiserem depois passar por mensagem. Isso. Tem o e-mail da Soperge, é só encaminhar. No outro dia até recebi alguma coisa relacionada a teste de reflexo vermelho da Soperge. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram fazer, eles encaminham para a gente e a gente sempre responde quando vem um e-mail, alguma questão, a gente sempre tenta esclarecer, ajudar. Pediatras ou acadêmicos que queiram treinar teste do reflexo vermelho, queiram fazer teste do olhinho com a gente também fica sempre à disposição. A Tânia levantou a mãozinha, pode falar, Tânia, pode abrir sua tela se quiser também. A minha palavra aqui é de agradecimento à doutora Viviane. Nós recebemos esse paciente, era sobrinho de uma pessoa que trabalha conosco, e tivemos a suspeita, mas não tivemos como encaminhar. Então, lembrei de Viviane, quero aqui agradecer, porque ela prontamente acolheu a família, fez o diagnóstico e encaminhou para o INCA. Então, fica aqui registrado o nosso muito obrigada, porque nós que estamos longe da capital, às vezes temos essa dificuldade. Então, a aula foi excelente, agradeço muito. Duas coisas importantes, foi o diagnóstico precoce e sobre o teste genético, que vai ser uma coisa importante para a gente, para poder estar passando isso para a família também. Então, muito obrigada. Imagina, né? A gente está aí com essa bandeira, né, Tânia, né, Clarissa? É uma responsabilidade, que a gente quer que isso acabe, que as crianças cheguem com uma doença tão avançada, já em que você fica feliz e preserva o globo, né? E algumas até sem possibilidade até de sobrevida. Então, é importante que, além da gente falar, além da gente divulgar, da gente trazer informação, que eu acho que é uma responsabilidade também do profissional médico, né? A gente tem essa possibilidade, é formador de opinião, a gente tem que levar, mas na hora que a coisa se apresenta também para a gente colocar a mão na massa,
a gente tem que estar disponível. Então, Tânia sabe, sempre que ela precisar, a gente está aqui para atender quem precisar. Muito obrigada. Em nome de toda a nossa equipe aqui de Macaé. Imagina, vocês são do coração. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não precisem, quem não quiser falar pode colocar pelo chat. Cláudio quer encerrar colocar alguma coisa aqui, quer encerrar? Eu queria cumprimentar vocês, foram duas apresentações extremamente didáticas, né? E de extrema importância aí para o pediatra, né? E eu até falei na live da SBP, né? Da importância da capacitação do pediatra para a realização e identificação do teste do olhinho, né? E cumprimentar você, Viviane, cumprimentar a Clarissa. Foram aulas extremamente didáticas, importantes para o pediatra. E essa equipe do INCA aqui para a gente do Rio de Janeiro é um motivo de orgulho, né? Eu sempre falo. Eu sempre conto essa nossa história. Eu não conhecia a Clarissa, mas você sabe como é que são os telefones, né, Cláudio? Eu já tinha o telefone dela, e aí na cara de pau, assim, porque como é uma coisa rara, eu faço a oftalmologia tem uns 22 anos. Como pediatra antes, eu nunca tinha visto retinoblastoma. E mesmo quando eu comecei a fazer oftalmopediatria, eu demorei a ver. Hoje em dia, eu acho que a gente já fez exame e encaminhou umas 6 crianças. Mas em 22 anos não é muito, mas cada caso é um caso. E para aquela família é o caso. Você não pode deixar passar. Então, eu já tinha o telefone da Clarissa, eu já mandava as crianças, e não só satisfeita em mandar, eu sempre perguntava, posso mandar? Quando que eu mando? E aí até tem outro caso, qual dia que eu mando? E eles sempre acolhem todo mundo, e esse protocolo funciona realmente. A gente está com essa nossa criança agora, lá de Macaé, que é um exemplo que a gente vivenciou, imediatamente já foi atendido, foi inserido, foi examinado, confirmado, já está tratando. Então, é um motivo de orgulho para a gente, essa equipe aqui do INCA. E depois, eu convidei Clarissa para vir para a Soperd com a gente, ainda não tinha encontrado pessoalmente com ela, passaram alguns anos até que a gente se encontrou pessoalmente, né, Clarissa? É uma parceria, né, Vivi? Porque a gente, né, mapeia, as crianças passam por você, você tem o caminho, e assim, é uma parceria já de alguns anos, né? Muitos anos, muitos anos. Então, realmente é um trabalho que funciona, né? É um processo que funciona. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz, né? A criança com o nosso orgulho do teste do olhinho, nós sermos o primeiro estado que ele se tornou obrigatório, porque isso desencadeou muita coisa também, né? Se fez olhar para os olhos das crianças, se viu que outras doenças poderiam ser rastreadas através dele, né? Então, foi um ganho. O oftalmologista que fez, o doutor Luciano, e eu nem lembro quem foi o político que ajudou ele a tornar isso lei, mas assim, acho que eles não tinham ideia do alcance que isso teria aqui para a gente no Brasil. A gente está com uma mãe aqui presente, tá? Que ela mandou mensagem aqui, é a mãe de um paciente nosso, lá do INCA, Matheus Rosendo. Está aqui presente, a Alessandra. Bacana. A gente fica feliz dos pais participarem também, né? Isso, com certeza, porque eles são propagadores da vivência que eles tiveram para as outras pessoas, para terem atenção, né? Há uns anos atrás, quando a gente precisou comprar um Retcam, e a gente participou de um concurso, precisava de votação, foram os pais que fizeram campanha, a gente conseguiu 10 mil votos, e aí ganhamos lá a emenda para poder comprar o aparelho. E aí para usar a verba de emenda parlamentar, né? Eu lembro, a gente divulgou.
todo mundo participou, os pais, isso aí, eu sou muito grata. Para equipar, é isso mesmo. E eu acho isso, se a gente, não sei qual o tempo, mas se fizer mais para frente, com certeza vocês vão fazer, vocês vão ter ideia da mudança do prognóstico que foi, do perfil do paciente que vocês estão recebendo até 2022 e depois das campanhas de 2022. Com certeza isso vai ter uma mudança no perfil desse paciente, da gravidade que ele chega para começar o tratamento, né? E a família, né? A família Leifert, assim, eles realmente são incansáveis. É um exemplo, né? De participação, né? Da sociedade civil para melhorar, né? O prognóstico. Então, eu acho que eles são um ponto realmente de inflexão. Isso vai mudar. Está mudando, né? A gente está participando. Mas é um trabalho de formiguinha. Aqui a gente pode achar, né? Estamos com poucas pessoas, mas na verdade a gente tem, se cada um aqui contar para um familiar, né? Isso é uma propagação e esse efeito aí de viralização das redes, né? Então é um trabalho que dá vida mesmo, né, Vivi? Vamos continuar. É uma proposta de vida, e isso está dando certo, as coisas vão acontecendo, né? Então, acho que está ótimo, né? Acho que as pessoas fiquem à vontade, então, para a qualquer momento passar e-mail para a Soperge, tirando dúvidas, perguntando, a gente sempre vai estar disponível para responder, para ajudar, para contribuir, né, Cláudio? Isso aí, com certeza. Então, tá joia. Tá bom, acho gente. que a Boa gente noite. pode encerrar, né? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Cláudia. Obrigada, Diego. Obrigada, Cláudio.